Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de 3D Max da JM Curso. Neste módulo introdutório, nós vamos para a nossa quarta aula e nós vamos aprender aqui sobre o Angle Snap Toggle. Tá? Nós vamos criar aqui um objeto na nossa view. Tá? Eu vou expandir aqui a view. Tá? Utilizando a tecla de atalho Alt W, tá? Eu criei uma box e agora é o seguinte, vou pegar a ferramenta aqui de Select Object, deixa eu arrastar essa box aqui para o meio, mais ou menos para o meio, tá? Tá aqui. Quero que vocês se atentem para duas coisas. Primeiro, aqui embaixo nós temos os eixos X, Y e o Z, tá? Trabalhando aqui com metros, tá? Que é a unidade de medida que está configurada aqui no meu 3D Max, tá? Então, essa box está aqui nessa posição. Eu vou botar tudo aqui para 0, 0, 0, para ele ficar bem no meio mesmo. E eu quero mostrar o seguinte, relacionado a essa ferramenta aqui, que é o Angle Snap Toggle. Observe que ele não está selecionado, tá? Eu vou rotacionar esse objeto. Observe que na rotação do eixo Y ele vai indo de 1 em 1, tá vendo? Ele vai de 1 em 1. Então, em determinados momentos, tá? Por exemplo, se eu quiser rotacionar essa box aqui a 90 graus, por exemplo, positivos. Então eu tenho que vir aqui bem devagarzinho, tomar cuidado para não passar. E olha, é bem complexo chegar ali exatamente a 90 graus só no mouse, tá? É bem difícil, tá? Então o Angle Snap Toggle ele nos auxilia nessa parte. Eu vou ativar ele aqui e quando eu rotacionar, observe que observem que a minha rotação está indo de 5 em 5 graus, olha lá, 30, 35, 40, 45, 50. Então assim eu consigo chegar ao meu objetivo de forma exata mais rápido, tá? E mais fácil também, né? Então, ó, eu estou rodando de 5 em 5. Então, isso que ele faz. Ele agrupa uma certa quantidade, tá? Se eu clicar com o botão direito, ele abre o Grip and Snap Settings, tá? E aqui ele fala, ó, se for ângulos, você vai rodar de 5 em 5. Se eu botar aqui para 10,0, o que vai acontecer? Quando eu rodar com o Angle Snap Toggle ligado, ele vai rodar de 10 em 10, ó, 10, 20, 30. Então, às vezes, quando você vai trabalhar com precisão, isso é muito importante, tá? Até mesmo se você quer alinhar objetos, rotacionar objetos ou escalonar objetos, também isso funciona dessa maneira, tá? Então, para isso que serve serve o Angle Snap Toggle, tá? É bem prático. Para abrir essa caixa, apenas para lembrar, eu clico com o botão direito em cima dele e ele abre aqui essas configurações, tá? Como eu estou trabalhando ali com degrees, né? Que é o ângulo, então essa aqui é a propriedade que a gente pode alterar ou não, ok? É bem fácil, bem simples. Essas outras aqui vocês vão aprender no decorrer do curso, mas não é o nosso caso agora, tá? A gente falar sobre elas. Pois bem, vamos voltar aqui. Perdão, peraí. Beleza, nós estamos aqui com o nosso objeto selecionado. Vou falar para vocês sobre neste momento sobre o mirror, tá? Eu vou pular esses três camaradas aqui, que eu vou explicar eles quando nós formos trabalhar com vertex
e segmentos, tá? Fica mais fácil assim. Então eu vou subir esse cara aqui. Eu vou criar aqui o seguinte. Deixa eu ver como é que vai ficar mais fácil para vocês. Deixa eu criar aqui um cone, tá? Vou criar um cone aqui e vou criar uma teapot. Vai ser bem mais fácil para te explicar. Vou criar uma teapot aqui. Tá aí. O mirror, ele tem a seguinte função, tá? Ele tem a função de girar o objeto, tá? Como se fosse um espelho, ó. Eu posso girar. A minha teapot está para cá. Eu ativei o mirror e estou girando ele no eixo X. Observem se vocês, no 3D Max de vocês, a opção no clone está marcada, tá? O que acontece? Quando essa opção está marcada, ele não cria uma cópia. Ele apenas se espelha o próprio objeto, espelha o próprio objeto e gira ele, tá? Então no eixo X ele vai virar para lá, no eixo Y ele vai virar para cá, tá? No Z ele vai virar de cabeça para baixo, lógico, porque ele está de cabeça para cima. X e Y, Y e Z, X e Z, tá? Então essa é uma função que nós podemos utilizar o mirror e nós podemos criar uma cópia do objeto. Aí sim, observe que ele criou uma outra cópia, porém está uma dentro da outra, e o offset serve justamente para isso, para a gente separar um do outro, dar uma distância entre um e outro, tá? Eu posso criar uma cópia no eixo X, eu posso criar uma cópia no eixo Y, porque é para lá. Observe que a orientação do meu eixo aqui no canto. Eu posso criar uma no eixo Z, para cima. E da mesma forma X, Y e Z, tá? A mesma coisa. Então aqui nós temos cópia, nós temos uma instância, tá? E nós temos um reference, ok? Na próxima aula eu vou explicar para vocês a diferença, o que é uma cópia, o que é uma instância e o que é uma referência, tá? Entre um objeto e outro. Isso aqui é muito importante ter esse conhecimento, tá? Então esse camarada é o mirror, ele é muito útil e essa é a função, é criar um objeto espelhado em determinado eixo ou apenas virar o objeto em um determinado eixo, inverter o objeto em um determinado eixo, tá? Então essa é a função do mirror. Outra coisa que eu gostaria de ensinar a vocês, aproveitando essa aula, e uma coisa muito importante, é sobre trabalhar com camadas, tá? Quem conhece quem trabalha com alguns softwares tipo Photoshop, até o Corel mesmo tem camadas, Illustrator, Flash não, e vários outros, eles trabalham com camadas para organização do seu trabalho, no nosso caso aqui de uma cena, tá? Observe que por padrão eu tenho uma camada com o número 0 chamada de default. E eu tenho todos os objetos e seus respectivos nomes dentro dessa camada, tá? Então, por exemplo, se eu vier dar 2 cliques aqui na box, eu estou me referindo a esse objeto. Se eu clicar aqui em cone, eu estou me referindo a este cone. Então, cada objeto dentro de uma camada, nós temos algumas opções, que é o hide, o freeze, o render, o color, a cor do objeto. Por exemplo, se eu vier aqui alterar para vermelho, ó lá, eu alterei a cor dele. E o radius seed, tá? Que eu vou explicar mais para vocês mais para frente. Então, eu tenho todos os objetos numa mesma cena. Por exemplo, se eu vier aqui na minha camada, nessa camada, e dar um freeze aqui, todos os objetos estão congelados, tá? O freeze ele serve para congelar os objetos. Agora eu não consigo mexer nos objetos, olha lá. Todos os objetos dentro desta camada está congelado. Pois bem, esse não é o objetivo, tá? Então vamos supor, eu quero trabalhar com uma box, estou trabalhando com uma cena complexa que tem muitos elementos e tem objetos sobrepostos a outros objetos. Como é que eu faço? Primeira coisa, você organizar a sua cena em camadas. Por exemplo, eu vou criar uma nova camada aqui, vou dar o nome dela de boxes. Na verdade aqui, boxes, né? Eu vou criar uma outra camada, eu vou chamar ela de cones. E eu vou criar uma outra camada e chamar ela de tipo.
teapot, tá? Então tá aí. Eu tenho uma teapot ali. Por que essa teapot já foi para lá? Porque eu estou com ela selecionada. Quando eu crio uma camada com objeto selecionado, neste caso a teapot, ele já vai lá para dentro, tá? Então eu quero movimentar esse aqui, ó. E onde está essa box? Ela está aqui dentro, tá? Essa box na verdade está aqui dentro, ó. Então eu vou clicar nela e arrastar ela para dentro dessa aqui, tá? Como é que eu faço? Ó, eu clico nela, né? Eu clico nela, seleciono ela, seleciono o objeto na verdade, clico na camada que eu quero e clico no sinal de mais. Pronto, ele vai adicionar os objetos selecionados dentro da camada que estava marcada aqui. E o cone, eu vou clicar nele, vou clicar na camada cone e clicar no botão de mais. O cone está ali. A camada 0 não tem nada, tá? Ela está vazia, ok? Então eu tenho aqui 3 camadas. Por exemplo, se eu vir aqui e der um hide, olha lá, todos os objetos que estavam dentro dessa camada somem. No caso aqui, a box. Se eu der um freeze somente nele, somente ele está congelado. Então eu não consigo eu não consigo mexer naquele objeto, somente nesse. Então se eu fizer uma seleção assim, por exemplo, ó, eu não pego ele. Então isso ajuda bastante. E a opção render, se eu desmarcar ela, quando eu der a tecla, quando eu mandar renderizar a nossa tela, o que vai acontecer? Ó, todos os nossos objetos estão lá, correto? Todos eles estão aparecendo na renderização do nosso objeto. Se eu vier aqui e fazer o seguinte, selecionar aqui, clicar em render, perdão, eu vou tirar esse aqui também. Na verdade, eu tirei a camada, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma renderização. O que está acontecendo? Pera aí. Render. Ah lá. É isso aí. Eu tenho que desmarcar o objeto dentro da cena, desmarcar a opção render aqui, e aí ele não vai ser renderizado. Se eu voltar aqui a opção de render, para esse pontinho verde, olha o que acontece quando eu renderizar, ele não foi exibido. Porém, se eu marcar a camada e dizer que todos os objetos dentro daquela camada vai ser renderizado, o pontinho verde diz que ele herda as configurações padrão da camada, que são essas aqui. Então ele foi renderizado, tá? Como vocês viram. Se eu deixar aqui como render e aqui sem o render, olha lá o que acontece. Ele vai ser renderizado normalmente. Ele não está seguindo as ordens que a camada diz. Então para isso que serve essa opção do pontinho verde aqui, tá? Bem pessoal, eu vou ficando por aqui nessa aula. Bem, nós podemos também apagar. Nós clicamos nela com o botão esquerdo e apertamos o X e pronto, ela é excluída. Um detalhe, tá? Ela não pode estar selecionada, tá? E outra coisa, não pode haver objetos dentro dela. Feito isso, é só apertar o X, nós excluímos a camada, ok? E se nós quisermos dar um freeze em tudo, nós clicamos nessa opção. Todos os objetos, todas as camadas são congelados. Nós clicamos novamente, todos eles são descongelados. E para exibir ou ocultar eles todos ao mesmo tempo, é este botão aqui. Observe que ele coloca uma lâmpada aqui e isso acontece, tá? Bem pessoal, eu vou ficando por aqui nessa aula. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.